Olá pessoal, estamos de volta aqui para resolver as questões de estequiometria. Tópico dessa aula aí, os exercícios casos gerais. Nós temos na estequiometria algumas situações particulares, que não vai ser abordado nessa aula, tá? Será tópicos das aulas seguintes. Então, fazendo os exercícios aqui, nós temos nossa primeira questão. Observe a reação não balanceada. Galera, ó, não balanceada. Opa! Não balanceada. Lembra que o primeiro tópico que a gente viu lá para resolver as questões de estequiometria é reação balanceada, segundo, achar o dado e a pergunta, depois fazer uma regra de 3. Tá legal? Então, balanceando aqui pelo método das tentativas, que para a estequiometria você vai conseguir resolver todas, tá? A gente começa por quem aparece menos. O MN apareceu 2 vezes, o H 2 vezes, o Cl 3 vezes e o O 2 vezes, tá certo? Tem a água, deixa a água por último, né? Hidrogênio e oxigênio. Mas o Mn, ele já está balanceado. Tem um Mn de um lado e um Mn do outro. Então não é legal para mim. Vamos começar por outro elemento. Eu vou começar pelo oxigênio, tá legal? Poderia ser o hidrogênio também. Eu vou pegar o oxigênio, ó, esse 2. Vem para cá para poder ficar com 2 oxigênios. E aí aqui eu vou ter 1. Quantos H nós temos aqui, ó? 4. Para ficar com 4, eu vou colocar um 4 aqui. O Mn tem um lá, um aqui. E o Cl, 4. E aqui do outro lado, 2 mais 2, 4. Tudo bem? Então, balanceamos. Achamos os coeficientes estequiométricos. Deixa eu apagar esses tracinhos aqui para ficar bem limpinha a questão. Aí ele fala, para a produção de 3 mols de Cl2, galera, este é o dado da questão. Ó. Ele quer produzir 3 mols disso aqui. Para produzir 3 mols disso, quantos gramas de HCl são necessários? Quanto disso aqui são necessários? Então a gente achou o dado e a pergunta. Agora a gente vai fazer a regrinha de 3, ó. Quando a gente usa 4 mol de HCl, da onde é que está saindo os 4 mol? É justamente o coeficiente. A gente produz 1 mol de Cl2. O tracinho apagou aqui. 1 mol de Cl2. Para produzir 3 mol de Cl2, quanto de HCl a gente vai ter que usar? Então a regrinha de 3, ó. Tchum, tchum. 1 vezes x dá x, igual a 4 vezes 3, que vai me dar 12 mol Cl. Tudo bem? Agora, olha só. Ele quer a resposta em mol? Não. Ele quer saber o quê? Ó? Quantos gramas de HCl? E aí, como é que a gente faz para transformar de mol para massa? Sempre que envolve mol e massa, a gente vai usar o quê? Massa molar. HCl, a massa disso aqui, ó. H, nós temos 1, cada H tem massa 1, ele deu aqui na questão. E o Cl tem 1, ó, só tem um Cl aqui, cada Cl vale 35,5. 35,5, essa soma 36,5 gramas por mol. Então, ó, 1 mol tem 36,5 gramas, assim como 12 mol vão ter x. Faz a regrinha de 3 aqui, x igual a 12 vezes 36,5. Deixa eu pegar a calculadorazinha aqui. 12 vezes 36,5. 438 gramas. Então, resposta certa, letra B de bola. Tá legal? Não vamos preocupar muito com as contas não, tá? Aí a gente fez mais essa parte mais devagarzinho na parte de cálculos químicos. Tudo bem? Vamos fazer outra questão. O fermento químico é um ingrediente muito utilizado na cozinha para fazer crescer as massas, sendo a principal a de farinha de trigo. O crescimento ocorre devido à formação do gás carbônico dentro da massa, quando o fermento é adicionado a ela.
Graças a ele, podemos provar alimentos macios e de digestão fácil. Observe a reação entre as substâncias que compõem um determinado fermento químico quando o mesmo é adicionado à massa de um alimento que está sendo produzido. Tá aqui uma reação química, ó, já veio com coeficiente, então essa reação já está balanceada, tá legal? Considerando a reação dada, qual é a massa em gramas de CO2 produzido quando 60 gramas de NaHCO3 reage totalmente com CaH2PO4,2. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para outro slide esses dados aqui, tá? Então, vê só. Atravessou aqui um pouquinho, mas dá para a gente ver. Considerando a reação dada, qual é a massa em gramas de CO2? Ó? Qual é a massa em gramas de CO2? Isso aqui, galera, é a pergunta dele. Então, você tem que resolver exercícios para se familiarizar e identificar a pergunta. Produzido quando 60 gramas de NaHCO3. É o dado. Então, ele deu o dado NaHCO3 e pergunta quanto de CO2. Olha a proporção. Quando a gente usa 8 mol disso aqui, a gente vai produzir 8 mol de CO2. Sendo que tanto o dado quanto a pergunta estão em massa. E aí você pode ganhar um pouquinho de tempo. Ó. Tem como a gente converter isso aqui para massa? Tem. Basta você usar a massa molar. 8 vezes. Quanto é a massa molar do NaHCO3? Olha, ele deu aqui, ó. 8 vezes 84 está para 8 vezes. Quanto é a massa molar do CO2? 44. 44 gramas, que é a massa de 1 mol. Quando 60 gramas disso aqui, quanto desse aqui a gente vai produzir? Aí você vai fazer a regrinha de 3. Deixa eu botar uma coisinha mais diferente. Ó, na mesma linha você pode simplificar, tá? Na mesma linha simplifica. Ou na mesma coluna. Só não pode simplificar nas diagonais. Joia? E aí você vai fazer a continha. Ó. Tchum, tchum. 84x é igual a 60 vezes 44. X igual a 60 vezes 44 dividido por 84. X é igual, acho que dá 31,43, mas deixa eu só confirmar. 60 vezes 44 dividido por 84. 31,43. 31,43 gramas. E aí a resposta certa, letra C de chuchu. E aí, tranquilo? Então é só achar o dado e a pergunta e fazer uma regrinha de 3, tá? Vou fazer mais uma. Pode-se obter o metal cobre usado na fiação elétrica a partir da ostulação do minério calcosita, Cu2S, que é o aquecimento do minério na presença do oxigênio, conforme a equação representativa a seguir. Esse símbolozinho aqui, ó, é aquecimento. Já veio com coeficiente, então já está balanceado. As massas molares do cobre e enxofre são iguais a 63,5 e 32. Considerando a reação com rendimento, a gente não está usando o rendimento ainda, tá? De 100%, a gente vai falar já já, então desconsidere isso aqui. Na obtenção de 10 mols de cobre, a quantidade do minério necessário. Quem é o minério? Cu2S. E ele está dando 10 mols de cobre. Lembra que quando não tem nenhum número, o coeficiente é 1. Quando a gente usa um mol desse, a gente produz 2 mol desse outro. Quando a gente quiser produzir 10 mol de cobre, né? A obtenção de 10 mol de cobre. Quanto disso aqui a gente vai usar? X. E aí, ó, note, 1 não é a metade de 2? Então, X vai ser a metade de 10. X igual a 5 mol do Cu2S.
5 mol de Cu2S. É o resultado, galera, também da regrinha de 3, tá? Se você sentir mais à vontade fazendo a regrinha de 3, sem problema. Sendo que ele quer, ó, em gramas. Então vamos transformar isso aí para massa. De mol para massa, massa molar. Cu2S, massa molar. Cu tem 2. Quanto é que vale cada Cu? Ó? 63,5. 63,5. Essa continha, 127. E o S tem 1 vezes 32, dá 32. Somando os dois, 159 gramas por mol. Então aqui em cima, ó, cada mol 159 gramas. Como nós temos 5 mol, X. Faz a regrinha de 3, X igual a 795 gramas. Seria a nossa resposta. Letra certa, letra B de bola. Legal? Então, tranquilo. Agora é exercitar para poder fixar esse conteúdo. Beleza? Então, um molde beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.